Isabela! Pessoal, então, agora nós vamos falar sobre o fortalecimento da extensão a partir dos princípios básicos e os desafios. Bom, do ponto de vista dos princípios básicos, o que a gente observa, né, até considerando que a gente discutiu sobre as diretrizes de extensão, tanto que foi lançado no podcast, nos podcasts, quanto nas gravações anteriores, é muito importante, né, que os princípios norteadores, eles vão fortalecendo e vão dando base para todas as legislações que forem sendo criadas e até mesmo para o desenvolvimento das ações junto às instituições de ensino superior, porque o Fórum de o FORPROEX, né, que é o Fórum de Pró-Reitores, ele justamente pensa, né, no que é melhor para todo o território brasileiro. Então, alguns pontos que foram destacados aqui como princípios norteadores, né, das atividades extensionistas são: a ciência, a arte e a tecnologia devem alicerçar-se nas prioridades local, da região e do país, não apenas tecnologia, mas a ciência e a arte também. A universidade não pode imaginar-se proprietária de um saber pronto e acabado, que vai ser oferecido à sociedade, mas ao contrário, exatamente porque participa dessa sociedade, ela deve ser sensível aos seus problemas e apelos, sejam os expressos pelos grupos sociais, como os quais interagem, sejam aqueles definidos ou aprendidos por meio das suas próprias atividades de ensino, pesquisa e extensão. Então, realmente, é aquela questão da hegemonia do conhecimento, de que o conhecimento gerado na universidade, ele é supremo. Não, né? Quando a gente interage com a sociedade, quando a gente desenvolve essas ações extensionistas, a gente está gerando um novo conhecimento, um conhecimento que é produzido a partir dessa interação, da escuta, né, e da fala, porque o mais interessante é a gente fazer essa sincronia entre as IES, né, entre as instituições de ensino superior e a sociedade como um todo, no qual a universidade faz parte, ela é um integrante da sociedade. A universidade deve participar de movimentos sociais, priorizando ações que visem a superação de desigualdade e da exclusão social existente no país. Quando a gente fala de movimentos sociais, a gente não está falando de nenhum tipo de ações partidárias, tá? São realmente movimentos sociais preocupados em superar essas dificuldades e a exclusão social existente no país. Então, isso não liga, né, a universidade a uma ação partidária. É lógico que, individualmente, as pessoas podem ter, né, uma ideologia, uma ação partidária, mas do ponto de vista da instituição, essa ação de extensão com os movimentos sociais não envolve nenhum tipo de partido, né, A ou B, enfim, não envolve esse aspecto aqui, conforme preconizado pela Política Nacional de Extensão. A ação cidadã das universidades não pode prescindir da efetiva difusão e democratização dos saberes nela produzidos, de tal forma que as populações cujos problemas se tornam objeto de pesquisa acadêmica sejam também consideradas sujeitos desse conhecimento, tendo, portanto, pleno direito de acesso às informações resultantes dessas pesquisas. Então, é importante, né, que a gente melhorize a forma de comunicação, que essa comunicação com a sociedade seja efetiva, e que, além da comunicação, a gente faça uma difusão, uma divulgação de informações com linguagem adequada e acesso para esse público. Então, é importante, né, que, além da produção bibliográfica clássica relacionada aos artigos, que a gente tenha outras formas de comunicar com essa população, para que ela compreenda e se aproprie desse conhecimento que foi gerado de forma contínua, de forma conjunta com a universidade, né? Esse novo saber que foi gerado, esse novo conhecimento que foi gerado a partir dessa interação. A prestação de serviço deve ser um produto de interesse acadêmico, científico, filosófico, tecnológico e artístico, né, do ensino, pesquisa e extensão, devendo ser encarada como um trabalho social, ou seja, ação deliberada para que se constitui a partir e sobre a realidade objetiva, produzindo conhecimentos que visem a transformação social. Então, a gente já viu, né, que para promover a transformação social, é necessário que a gente desenvolva ações prioritárias àquela realidade, né, que busquem superar essas desigualdades e a exclusão existente no país.
Então, que a gente encare essa realidade complexa, se junte com uma equipe de profissionais, desenvolva projetos robustos que possam mover esses indicadores que existem no nosso território. Então, é fundamental, né, que esses serviços sejam prestados à sociedade e à universidade como um integrante dessa sociedade, com toda essa expertise e conhecimento acumulado, ela possa interagir com essa comunidade, com essa sociedade, e gerar um novo conhecimento em prol, né, em benefício dessa população. A atuação conjunta, né, junto ao sistema de ensino público, deve se constituir uma das diretrizes prioritárias do fortalecimento da educação básica, através das contribuições técnico-científicas e colaboração na construção da difusão de valores de cidadania. Nós temos diversos desafios, que a gente destacou cada um deles, mas aqui eu gostaria, né, de destacar, de também priorizar alguns. Então, redefinir e ampliar a chancela institucional das ações de extensão por parte das universidades, de forma a imprimir a estas maior transparência, o que está em consonância com a sua missão, tal como definida pelas mudanças correntes na educação superior, estimular por meio da extensão o protagonismo estudantil no processo de mudança na educação superior, tanto no âmbito nacional quanto subnacional, né, estadual e mesmo municipal, garantir a dimensão acadêmica da extensão universitária, isto é, o seu impacto na formação do estudante, superando certa tradição de desenvolvimento de ações isoladas, particularmente na área de prestação de serviços, que tem carecido dessa dimensão. Então, a gente precisa de atividades mais perenes, contínuas, robustas, né, reunindo os esforços aí para que a gente realmente consiga um impacto na transformação social. Exercitar o papel transformador da extensão em relação à universidade pública, com todos os setores da sociedade, no sentido de mudança social, de superação de desigualdades, eliminando nesse exercício ações meramente reprodutoras do status quo. Então, não é fazer o mesmo de sempre e sempre, né? É particularizar realmente para aquela realidade, buscando a solução naquele contexto, com as condições que ali se apresentam. Fortalecer a relação autônoma e crítico-propositiva da extensão universitária com as políticas públicas, por meio de programas estruturantes, capazes de gerar impacto social, estabelecer bases sólidas de financiamento da extensão, é muito importante que haja uma política de financiamento para que as ações sejam robustas e perenes, definir o papel dos editais, dos planos plurianuais e orçamentos autônomos das universidades públicas em relação à política regional, nacional, para o financiamento dessas atividades, atualizar as áreas temáticas de extensão, no trabalho da disciplina, né, a gente, da EAN 75, a gente vai trabalhar com esses aspectos, então, isso é importante, que a gente conheça essas áreas, e as áreas de extensão, que normalmente são divulgadas também como áreas em que a gente recebe, né, os projetos, os relatos de experiências nos congressos brasileiros de extensão, atualizar o sistema de informação e avaliação de extensão vigente, incorporar um leque de indicadores de avaliação de extensão, aqueles referidos às dimensões acadêmica e qualitativa e aos impactos sociais da extensão universitária. Como eu falei para vocês, isso é muito difícil ainda de se fazer, esses indicadores de impacto da universidade, né, através das suas ações, priorizar o desenvolvimento da extensão enquanto produção de conhecimento sistematizado, voltado para a emancipação dos atores nela envolvidos, e da sociedade como um todo, assegurar o uso de tecnologias educacionais inovadoras e efetivas nas ações de extensão universitária, de forma a garantir o seu fortalecimento, isso é sempre muito importante, contribuir para o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação, com destaque para as tecnologias sociais produzidas na interação com a sociedade, visando a inclusão social e a melhoria das condições de vida. Né, o que a gente tem que ver é que a gente não busca só demandas, né, que envolvem ciência, tecnologia e inovação de alta complexidade, mas aquelas que são importantes para aquele território e que possam realmente fazer a diferença, ok? Então, esses são os princípios básicos e os desafios para a extensão também, para as ações de extensão. Muito obrigada, pessoal. Até mais.